Olá, mulheres! Estamos ao vivo no nosso almoço produtivo para falar sobre um tema muito importante para você que quer crescer, para você que quer ter um crescimento na sua carreira, tanto no seu negócio quanto numa carreira corporativa. É essencial que você tenha uma agenda de líder. E aqui nessa live eu vou te ensinar como que você pode ter essa agenda e ser produtiva no seu dia a dia, ok? Olá, pessoal, tudo bem? Vamos me ajudando aqui, tocando o dedo no coração. Taquem o dedo no coraçãozinho aqui, quem é que tá entrando? Deixa eu ver quem é que tá aqui entrando. Carol, Jenny, Caiane, Fran, Isabelle, Pedro, como é que vocês estão? Tudo bem? Pedro, espero que você não se sinta mal de eu chamar de mulheres, tá? Chamar mulheres, é assim que a gente faz aqui. Espero que vocês estejam muito bem. Eu estou ótima, gente. Aqui em São Paulo está um dia lindo, graças a Deus. Contem pra mim como é que tá o tempo aí pra vocês também. Eu quero falar muito sobre esse assunto. Foi, na verdade, uma caixinha de perguntas que uma maravilhosa deixou lá pra mim nos stories. Brenda, tudo bem? Boa tarde. E essa caixinha de perguntas, ela é tão complexa que se eu fizesse nos stories, eu ia colocar uns stories enormes. Sabe aquele negócio enorme de stories? E eu acho que ninguém já tá com muita paciência, né, de ficar vendo stories enormes. Eu falei assim, bom, vou trazer esse tema pra nossa segunda produtiva, pra gente conseguir debruçar melhor sobre esse tema dentro de uma live, dentro de uma aula aqui muito gostosa, ok? Cíntia, tudo bem? Ariel, Nath, minha mentorada maravilhosa, temos muitas alunas aqui nessa live, né? Bom, você que tá aqui, Mari, como é que você tá? Boa tarde. Vocês que estão aqui, vou pedir uma gentileza. Taquem o dedo no coração para que essa live vá para mais pessoas e para que o Instagram entenda que essa live é interessante, que essa live é bacana e que outras pessoas, outras mulheres também possam estar aqui para debruçar por esse assunto que é tão importante para o nosso dia a dia. Mulheres que querem crescer precisam ter agendas compatíveis com isso. Então, o que você está fazendo no seu dia a dia? Será que está compatível, está congruente com o que você deseja, com o crescimento que você deseja? Então, é importante que a gente possa analisar isso. E aqui eu vou te dar 5 pilares. 5 pilares para você ter uma agenda produtiva, uma agenda de líder produtiva, ok? Bom, gente, eu já quero começar falando pra vocês quem sou eu, pra quem não me conhece, pra quem tá chegando agora. Meu nome é Priscila Espinosa, eu sou mentora de produtividade e gestão do tempo, sou mentora de mulheres, já treinei mais de 300 mulheres para que elas encontrem produtividade, leveza, equilíbrio entre vida e carreira. É possível, ok? É possível você ter uma carreira bem sucedida e ter qualidade de vida, aproveitar com a sua família, cuidar de si mesma, é possível, mas dentro de um contexto que eu vou falar pra vocês aqui, ok? Dentro de um contexto essencialista, dentro de um contexto onde você encontra um equilíbrio pautado na harmonia das suas tarefas. Você não vai dar conta de tudo o tempo todo, perfeito, mas é possível você dar conta daquilo que você prioriza, ok? Então, basicamente isso, vamos começar os nossos trabalhos, ok? Então, galera, assim, hoje a gente vai falar sobre agenda, certo? Agenda da líder produtiva. Então, não vou dar hackzinhos de agenda, não vou dar dicasinhas de agenda, porque isso é muito básico. Aqui eu vou falar com mulheres que pensam além, mulheres que são produtivas, que já querem ser mais produtivas, na verdade, e também querem ser mais estratégicas em suas agendas, querem crescer, têm essa vontade de serem líderes, ou no futuro próximo até já são líderes e não estão conseguindo conciliar essa agenda com a vida pessoal e com a agenda até mesmo de próximos projetos, de planos para o futuro, ok? Então, se você tá aqui, você é essa mulher que quer crescimento, essa mulher que quer ser mais produtiva, então seja muito bem-vinda, ok? Já vamos tacando o dedo no coração aqui mais uma vez que eu vou pedir para vocês. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de agenda, a gente fala das nossas 24 horas no dia, ok? Quando a gente pensa nisso, se a gente for parar pra pensar, fazer um cálculo aqui, até que daria certo, ok? Pra gente ter uma agenda produtiva, pra gente ter uma agenda onde a gente consegue dar conta do trabalho, dar conta da casa, dar conta da vida pessoal, dar conta do autocuidado, enfim, daria certo, porque vamos pensar aqui, 8 horas de sono, 8 horas de trabalho e 8 horas pra gente cuidar do lazer, do autocuidado, do tempo de família, certo? Mas por que pra muita gente essa conta não tá batendo? Por que muita gente não está conseguindo conciliar com essas 24 horas? Conta pra mim aqui, você acha que 24 horas no seu dia ainda não é suficiente? Quero saber aqui. É muito importante. Porque muitas das minhas mentoradas vêm falando exatamente a mesma coisa. Priscila, não consigo dar conta do que eu tenho que fazer nas minhas 24 horas. Eu preciso de mais, certo? Sempre essa necessidade de mais. E eu venho e falo com elas, a gente sempre faz um trabalho, entende, passa um pente fino, entende que muitas das coisas que elas estavam fazendo não eram congruentes com as agendas de líder produtiva.
E aí a gente começa a entender, começa a analisar que muita coisa ali precisa ser revista. E eu quero que você também pare para refletir nessa live. Essa live aqui não é uma live qualquer, onde você vai sair daqui e pronto, acabou, não vai pegar nada do que eu te ensinar. É importante que você já aplique tudo que eu falar aqui pra você. Se não for tudo, algumas coisas. Selecione coisas. Selecione coisas, ok? Pra você aplicar na sua vida. Porque senão vai ser um tempo em vão que você vai gastar aqui comigo nessa live. Eu não quero isso. Porque o tempo é o recurso mais precioso que você tem. E eu valorizo muito o seu tempo. E o meu tempo também. Então pegue tudo que eu estiver falando aqui pra você, anote. E selecione coisas pra você colocar em ação o mais rápido possível. Porque assim que você aprende e você aplica, você consegue ter resultados de maneira muito expressiva no seu dia a dia, ok? Isso você vai conseguir ter só nessa live aqui. Imagina numa mentoria comigo, que a transformação é muito maior. Mas já é possível que nessa live você consiga ter aquela transformação, talvez, que seja muito bacana aí pro seu dia a dia. Bom, então, vocês estão falando aqui pra mim que não é suficiente. Se tiver mais horas, não vai ser suficiente também. Exatamente. Nunca vai ser suficiente. Por quê? A gente sempre vai enfiar coisas a mais nesse dia, nessas 24 horas, essas 48 horas, certo? E aí eu quero contar pra vocês uma história. Eu não sei se vocês sabem qual que é a minha história, né? Muita gente acha assim, ah, Priscila, como é que você acha que você é mentora de produtividade? De onde você tirou isso, né? Como que você chegou nisso? Então eu quero falar pra vocês um pouco do meu histórico profissional. Não sei quem sabe aqui ou não, mas eu sou assistente executiva de carreira, certo? Não sou mais porque larguei essa carreira para fazer o que faço hoje. Hoje sou mentora de produtividade full time. Mas eu tenho uma carreira aí de 8 anos exatamente, sendo assistente executiva. Quem aqui sabe o que é uma assistente executiva, ok? Fala aqui pra mim. O que muita gente acha que é aquela pessoa que serve o cafezinho, que atende o telefone, que manda uns e-mails, ok? Só que eu não era essa assistente executiva, eu não fazia isso. Isso, na verdade, é o papel de uma secretária, ok? O que eu fazia era uma coisa muito maior. E eu vou falar pra vocês o que eu fazia aqui, ok? Quem aqui já assistiu o Homem de Ferro? Contem pra mim quem já assistiu o Homem de Ferro. Pra quem não sabe, é aquele filme da Marvel, onde tem aquele homem bonitão lá, que é o Tony Stark, que ele é bem rico, e aí ele consegue fazer umas armaduras bem legais pra combater a guerra, enfim. E aí o Tony Stark, ele tem uma pessoa que é a Piper. A Piper nada mais é do que a assistente executiva do Tony Stark, certo? Quem que é a assistente executiva, galera? É o braço direito do executivo. É a pessoa que organiza a vida do executivo. É a pessoa que ajusta a agenda do executivo, a agenda do líder. Eu era a pessoa que organizava a agenda dos líderes das grandes empresas em que trabalhei, certo? Então, eles deixavam a agenda para mim, para que eu cuidasse dessa agenda, para que eles pudessem fazer o papel deles dentro das corporações, certo? Então, eu trabalhei por muitos anos dessa forma, sendo assistente executiva de grandes líderes no mundo do mercado corporativo. Já trabalhei com advogados, já trabalhei com diretores de grandes colégios americanos, já trabalhei também com gestores financeiros, com líderes financeiros, já trabalhei com muitas pessoas, todos eles líderes. Isso no meu antigo histórico. Então por que eu tenho tanta autoridade para falar para você, tanto conhecimento para falar para você sobre a agenda de líderes? Porque eu era a pessoa, o braço direito ali. Eu fazia a agenda dos líderes. E houve uma época na minha vida em que eu tive muitas coisas a fazer, que eu era bastante sobrecarregada de trabalho, que eu trabalhava com 4 líderes muito requisitados ao mesmo tempo, certo? E esses 4 líderes, eles demandavam muito de mim porque eles tinham uma agenda muito, muito complexa. Eles tinham muitas tarefas, muitas demandas, muitos compromissos. E é isso que acontece quando você chega em um determinado nível, ok? Então talvez você esteja me escutando aqui e você fale, não, mas eu ainda não estou nesse nível. Mas não é muito melhor você se preparar agora do que você chegar nesse momento e não estar preparada? Às vezes você fica pedindo para Deus uma posição, fica pedindo para Deus algo que você quer, mas você nem se prepara para esse algo. Então comece a se preparar de agora. E você que já está nessa posição, tudo bem se você não se preparou, você tem esse momento agora para aproveitar, certo? Então, o que eu consegui tirar daquele momento foram lições incríveis de liderança. Alguns deles estavam totalmente sobrecarregados. Eu vou falar aqui para vocês sobre um caso em específico. Esse cara na verdade, né, o cara no direito tributário. Pensa no cara, ele era o cara, entende? E ele era uma pessoa incrível, todo mundo gostava dele, ele era o cara mesmo.
Ele era um líder muito requisitado. Era uma pessoa de alto escalão mesmo. Então ele sentava à mesa de grandes pessoas, presidentes da república, e ele era uma pessoa muito requisitada. O que acontecia é que ele era um homem muito ocupado, extremamente ocupado, e muitas vezes não era produtivo. Ele tinha uma grande dificuldade de dizer não, certo? E já vou falar pra vocês aqui, em um dos nossos pilares a gente vai falar aqui sobre isso. E por conta dessa dificuldade dele dizer não, gente, acontecia cada coisa comigo que eu tinha que dar conta por conta disso, dessa dificuldade dele. Só pra vocês terem uma noção, ele pedia para eu marcar reuniões, ele deixava eu marcar reuniões com grandes pessoas, grandes clientes, né, de empresas bem grandes, como Coca-Cola, Boticário, empresas grandes mesmo, né, grandes diretores. E chegava na hora da reunião, ele não ia. Ele simplesmente desaparecia do mapa. Isso com várias reuniões. Eu no começo eu ficava desesperada. Meu Deus, onde está esse homem? E as pessoas me ligando, onde está ele, onde está ele? E eu falava, gente, eu não sei. Ele sumia. Por que que ele fazia isso? Porque ele não conseguia dizer não. E eu era mais fácil pra ele só sumir. Falar, e depois ele arrumava uma desculpa. Como ele já fazia muito tempo que estava na área e ele era muito top, muito requisitado, as pessoas até que achavam ok se ele fizesse alguma coisa dessa. Já não queimava mais o filme dele. Só que isso acabava deixando ele muito sobrecarregado. Toda essa questão, todo esse vai e vem, esse negócio de falar que vai e depois não ir, deixava ele sobrecarregado e a equipe dele também sobrecarregada. Então deixa eu falar uma coisa pra você aqui que tá começando agora com liderança. Você tem que ter uma equipe forte. Uma equipe que confia em você e uma equipe que confia em si mesmo, certo? E você traz essa confiança pra todo mundo. Essa rede de confiança é criada por você, ok? E por conta dessas falhas na confiança, na comunicação, a equipe dele ficava com muito medo. Então eles sempre estavam desconfiando dele, certo? E aí o que acontecia? Toda a equipe ficava fragilizada, certo? A pessoa que é líder, gente, ela tem uma equipe e a equipe precisa ser forte. Se a equipe está sem confiança, ela fica fragilizada por conta dessas falhas de comunicação dele. E aí eu vou falar uma coisa pra vocês, tinham dias, já houveram semanas que ele chegou pra mim e falou o seguinte, Priscila, toma aqui a minha agenda e cancela tudo das próximas semanas. Cancela tudo. E aí eu falava assim, nossa, mas o que aconteceu? Eu não estou bem, eu estou muito sobrecarregada, eu estou muito mal. Ele estava em burnout. Ele ficava se sobrecarregando tanto, deixando de se cuidar, deixando de olhar para aquilo que é importante e só querendo falar sim para todas as oportunidades sem ter um filtro, que ele se sobrecarregava, ele tinha burnout a cada 6 meses praticamente. Então ele falava pra mim, entregava a agenda na minha mão e falava, Priscila, cancela toda a minha agenda das próximas 2 semanas. E eu assim, gente, meu Deus do céu, ok. E aí lá ia eu, ter que conversar com as pessoas, alinhar e tudo mais, fazer todo esse jogo, toda essa gestão, ok? E o que eu tenho pra falar aqui pra vocês? A primeira coisa, diga não quando você tiver que dizer não. Quando você estiver chegando num caminho de liderança, existe uma coisa que chama paradoxo do sucesso, certo? Talvez aqui você esteja me escutando e você fale, não, Priscila, comigo não vai acontecer. Só vai acontecer se você não quiser crescer, ok? Se você não quiser crescer, aí tudo bem, acho que não vai acontecer mesmo. Agora, caso você queira crescer, vai acontecer sim. O que é o paradoxo do sucesso? É quando você está indo tão bem em alguma coisa que você começa a receber muitos convites, você começa a receber muitas oportunidades, você começa a ser requisitado para muitas coisas. E se você não tiver o entendimento de falar não tiver o entendimento de negar alguma coisa ou de falar que não é o momento para você fazer isso, você vai se sobrecarregar. E nessa sobrecarga, você vai acumulando tanta coisa, tantas vezes que você falou sim, mas que você queria dizer não, que você vai se cansando. E aí você não fica só sobrecarregada mentalmente ou fisicamente, você fica sobrecarregada também emocionalmente. E aí junta essas 3 sobrecargas e aí você fica com depressão, ou com ansiedade generalizada, ou com burnout, ok? Eu tô trazendo isso aqui pra vocês entenderem como é mais complexo. Como é mais complexo quando vocês querem dar conta de tudo, fazer tudo e participar de todas as oportunidades, todos os cursos que estão aí, todas as oportunidades de negócios, faça isso, faça aquilo outro. Por que você não faz isso, mas também faz aquilo outro? Faz os 3, faz os 4 ao mesmo tempo, certo? Você pode até aceitar, mas você vai se sobrecarregar. E aí quando você se sobrecarrega, você não é produtiva, você é ocupada, ok? Então esse meu gestor, ele era um líder de alto escalão, mas ele não era produtivo, ele era ocupado. Pra vocês terem uma noção, ele pagava caríssimo em
personal trainers, pessoas para ajudar ele dentro do desenvolvimento pessoal, né, de exercícios e tudo mais. Nutricionista, caríssimo, gente, caríssimo mesmo. E ele não ia. Ele não ia. Ele não conseguia fazer o personal trainer, ele não conseguia comer bem, ele não conseguia fazer nada das coisas, ele não conseguia aproveitar, muitas vezes, o dinheiro que ele tinha. Porque ele não era produtivo, ele era ocupado. E aí eu quero trazer para vocês uma outra visão. Quando a gente coloca uma mulher também na liderança. E eu também trabalhei muito com mulheres na liderança. E dentro da questão feminina, ainda tem vários fatores. Então, a mulher, muitas vezes, ela acha que ela não pode fazer o que ele fazia, de simplesmente sumir, de simplesmente falar que não pode e tudo mais. Então, ela vai se sobrecarregando ainda mais. E eu tive uma gestora que era exatamente essa pessoa. Ela era extremamente capacitada, uma ótima líder, mas ela não conseguia, muitas vezes, crescer, porque ela queria centralizar tudo. Ela não dizia não. Ela não dizia não, ok? E aí o que acontecia com ela? Ela não conseguia muitas vezes ter tempo para crescimento, tempo para ir para um evento e se qualificar e fazer um networking, tempo até mesmo para cuidar do planejamento estratégico da equipe. Ela não conseguia porque ela ficava muito focada nas tarefinhas pequenas. E a gente vai falar sobre isso também daqui a pouco. O primeiro viés, o primeiro pilar que eu tô falando aqui para vocês é o pilar de dizer não. Quanto mais você for crescendo, quanto mais você for se colocando como líder, mais não você vai ter que falar. E aí eu vou colocar aqui a minha questão pessoal, certo? Esses dias uma moça me entrou em contato e todos os dias, todas as semanas, praticamente, dia sim, dia não, alguém entra em contato comigo querendo fazer uma live, querendo uma aula bônus, querendo alguma coisa de mim. Por quê? Porque eu já tenho ali uma carreira dentro do que eu faço e as pessoas me veem já com autoridade. Então eu recebo muitos convites, certo? E muitas vezes eu não consigo dar conta, certo? E eu preciso ter esse entendimento de falar não. E algumas pessoas não ficam muito legais, não ficam muito chateadas. Algumas pessoas até deixam de me seguir só porque eu falo não pra elas. E tá tudo certo, tá tudo bem. Essas pessoas, elas não estão alinhadas com o que eu acredito. E aí o que acontece? Esses dias uma moça, ela veio falar comigo e tudo mais. E ela queria muito que eu fizesse uma aula bônus pra ela. E eu já não tinha mais agenda, não tinha como fazer. Não tinha como dar conta de mais dessa demanda. E aí eu falei pra ela sinceramente, olha, eu não consigo dar conta dessa demanda. Pra mim, não falei pra ela exatamente isso, mas pra mim não faz sentido nesse momento. E eu quero te dizer que muito obrigada e tudo mais, mas eu tenho uma pessoa pra te indicar. Eu acho que essa pessoa tá até aqui, é a Isa, que ela até comentou aqui. A Isa Palmieri, ela é minha mentorada da mentoria de mentores de produtividade, certo? Que eu também mentoro mentores de produtividade para o crescimento dessa visão de produtividade. E como a Isa é uma das minhas melhores mentoradas, eu indiquei ela pra fazer isso. E já indiquei a Isa também pra clientes que pra mim não faziam sentido eu aceitar. Então quando a gente fala não, a gente abre também a nossa mentalidade de abundância. Porque muitas vezes você acha que você não pode falar não por medo. Medo de não conseguir outra coisa melhor, medo de não ter outra oportunidade, medo de isso, medo daquilo. Você fica focada na escassez. Meu Deus, se eu perder essa oportunidade, eu não vou ter mais outra, eu não vou ter outra, eu não vou ter outra. E isso não é a mentalidade de líder. Não é. Porque uma líder, ela tem uma mentalidade de abundância. Se eu der essa oportunidade para outra pessoa, uma concorrente, entre aspas, eu não vou ficar sem oportunidade nenhuma. Muito provavelmente vão vir outras oportunidades para mim. E é assim que o mundo vai seguindo. Assim que o mundo vai fluindo. Sempre vai ter uma nova oportunidade. Basta você se capacitar para essa oportunidade que está por vir. Certo? Então a Isa se qualificou, eu estava lá com ela, confiou em mim, então eu confio nela. E eu acabei dando essa oportunidade para ela. E assim todo mundo cresce. Ok? Então uma líder, ela tem essa mentalidade de crescimento geral. Não é só o crescimento dela. É o crescimento dela, é o crescimento dos clientes dela, é o crescimento das alunas dela, é o crescimento da equipe dela. Todo mundo vai crescer. Mas se você tem uma mentalidade de escassez, de não, preciso aceitar, preciso fazer, preciso dar conta, eu que preciso fazer sozinha, ninguém vai crescer na vida, nem você. Nem você. Certo? E às vezes você tá me escutando aqui e você fala, mas Priscila, eu não tenho nada pra dizer não ainda. Será? Será mesmo que você não tem nada pra dizer não? Quantas lives aleatórias você entra no meio do dia, passa 1 hora e não faz aquilo que tinha que fazer de verdade? Quantas coisas você não faz no seu dia a dia só pra se ocupar e não faz aquilo que de fato é importante no seu dia? Aquilo que de fato é importante na sua agenda? Certo? Quantas coisas você tem que falar não?
Isso eu não falo só para altas lideranças, mas também para você que quer começar a ser líder agora. Você tem que começar a liderar a sua vida. Se você quer ser líder de alguém, você precisa liderar a sua própria vida primeiro. Então você vai precisar falar não. Não tem como. Não existe produtividade no sim excessivo. Produtividade está no não, onde você fala não para várias coisas para conseguir focar a sua energia no seu sim óbvio. Qual que é o seu sim óbvio? Aquela coisa que você pensa e fala sim. E não aquela coisa que você fala assim, ai, tem que falar sim, porque se eu falar não, acho que não, né? Escassez. Vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando aqui sobre mentalidade de escassez? Falem aqui que eu quero saber se vocês estão conseguindo entender isso. Então esse é o primeiro pilar, dizer não. O segundo pilar é delegar. É entender que tem outra pessoa que pode fazer isso, sim. E talvez não seja da maneira que você quer, talvez não seja da maneira perfeita, como você idealiza. Mas vai ter alguém que pode fazer isso. E às vezes pode até ser melhor que você, sim. Então você consegue entender que as pessoas que não delegam têm um ego muito forte, um egocentrismo. Não posso delegar porque ninguém vai fazer que nem eu. Você é egocêntrica. E eu vou falar porque eu também sou às vezes. Não, tô sendo egocêntrica. E a gente precisa entender isso para conseguir administrar no nosso dia a dia. Cara, eu estou sendo egocêntrica. Não existe só eu no mundo. Não sou o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Ok? Eu também tenho limitações. E as outras pessoas também têm. Mas por que eu só estou olhando as limitações das outras pessoas? Certo? Existem pessoas aí boas que podem receber aquilo que você tem para delegar. Ah, mas eu nem sei o que delegar, porque você não tá com mentalidade de líder. Não tá com mentalidade de crescimento, tá com mentalidade do pequenininho, do fazer um pouquinho ali, o que dá. Não tá com mentalidade de crescimento. E aí existe um momento que você consegue ir. Existe um tempo que você consegue ir sozinha, certo? Eu comecei sozinha também. Acho que a grande maioria das pessoas, das empreendedoras e tudo mais, quem trabalha em empresas, começou... É um percurso, né? Você começa pequeno, só que uma hora você tem que começar a crescer. E como é que você vai começar a crescer se você só tem duas mãos? Certo? Ah, mas eu nem faço ideia do que delegar. Será que você começou a pensar com uma mentalidade de abundância, uma mentalidade de líder? Coisas pequenas no seu dia a dia, que pra você pode ser simples, mas que juntando um pouquinho, você consegue ter ali 2 horas sobrando no seu dia para você fazer algo para crescimento da sua empresa, para crescimento da sua carreira, estudar, aquela coisa que você fica procrastinando, ou trabalhar naquele projeto que você fica procrastinando, porque você fica se ocupando com essas coisinhas pequenas, certo? Vocês conseguem entender isso que eu tô falando ou tá parecendo muita loucura? Não é loucura. Pense se você tem assim, nós temos 1.770 minutos no dia, certo? 1.770 minutos no dia. Se a cada minuto você tivesse, ao invés de minutos, centavos, moedas. A cada minuto que você faz uma coisa, uma tarefinha bobinha, uma tarefinha que você poderia muito bem delegar, mas que você achar, não é muito simples, eu vou fazer. Se a cada tarefa dessa você delegasse, imagina quanto de moedinhas você teria no seu dia sobrando para você fazer aquilo que você disse que não tem tempo para fazer. Nossa, mas eu preciso focar num projeto novo para minha empresa. Não consegue focar por quê? Porque tá gastando as moedinhas com coisas que poderiam ser delegadas. E aqui eu vou falar coisas que poderiam ser delegadas. Muitas vezes você consegue pagar uma pessoa para faxinar a sua casa uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias, mas você não faz porque quer reter. Quer reter. Não, eu vou reter. Porque eu preciso economizar. E aí não consegue crescer, porque não investe em si mesma, certo? Então, quando a gente fala em delegar, a gente tem que falar também em investimento, ainda mais para quem é empreendedora, certo? Você não consegue crescer porque você fica retendo, não consigo. E aí não investe. Só que aí gasta esse mesmo dinheiro com coisas aleatórias. Então, iFood toda semana, roupa nova direto, um monte de coisa sair da bebedeira, tamo junto. Mas agora investir no negócio, putz, não consigo. Retendo. Entende? Mentalidade. Tudo é mentalidade. Aonde você tá gastando o seu tempo e o seu dinheiro, falam da sua mentalidade. Ok? E aí quando você tá dentro de um ambiente de negócios, uma empresária, uma empreendedora, é necessário que você delegue, certo? E eu já atendi várias mentoradas que trazem pra mim essa dificuldade. Algumas até choram.
Porque eu não queria delegar, eu queria dar conta de tudo sozinha. Não tem como, você não é a Mulher Maravilha. É o que eu falo pra elas. Você é uma mulher maravilhosa, incrível, mas você não é uma Mulher Maravilha. Você precisa entender isso. E se você quiser de fato crescer, porque é possível que você seja pequena, se você quiser. Você tá confortável com isso? Certo? Eu tenho o meu limite ali, onde eu sei onde eu quero chegar. E pra mim tá tudo bem, certo? Onde é que é o seu? Onde você quer chegar? Ah, eu quero chegar aqui, pra mim tá bom. Ok, tranquilo, legal. Agora, se você tá insatisfeita, tá sobrecarregada, tá cansada e não consegue ver crescimento na sua carreira, na sua profissão, no seu negócio, será que tá certo? Eu não acredito que esteja legal. Eu acredito que é legal que você esteja bem, que você esteja feliz, que você esteja seguindo o objetivo que você quer. E se não for esse objetivo, uma hora ou outra, você achar que não é, tudo bem que você siga um outro caminho. Mas eu não acredito que é normal você viver insatisfeita. Não é normal. Na Bíblia está escrito, Jesus veio para que tenhamos vida em vida em abundância. E eu sou cristã, eu acredito nisso. Se é para ter vida em abundância, por que está sofrendo o tempo todo? Não faz sentido nenhum. Então, comece a entender que se você quer crescimento, você vai precisar investir nesse crescimento. E não é só dinheiro. Então, quando a pessoa delega, certo? Você tem que investir tempo também. Investir paciência. Ah, porque eu deleguei uma coisa para uma pessoa e a pessoa não fez direito. Mas você ensinou, você teve paciência para ensinar, você teve paciência para mostrar processos. Então, você que é empreendedor e está me escutando, a sua empresa tem que ter processos, certo? Como uma empresa normal. Empresas normais, empresas grandes têm processos. Então, eu trabalhei muitos anos nessa parte de processos, né? Eu fazia muitos dos processos. E não tem como. Não tem como você não ter processo. Não tem como não ter processos dentro de uma empresa. Ou tem os processos, ou as coisas ficam muito difíceis. Dentro de um negócio pequeno é a mesma coisa. A não ser que você queira ter um negocinho pequenininho o resto da vida. Se for assim, tudo bem, mas que seja algo que você decidiu, que você quer. Não porque você não acredita que dá pra mudar. Ok? Negocinho pequenininho. Tá ali na empresa, tem já um cargo de liderança, mas é só fazendo as coisas operacionais. Não consegue ir pro estratégico. Terceiro pilar. O que tá acontecendo aí? Você só tá focando nas tarefas operacionais porque não te tiram da sua zona de conforto. Certo? Então a gente precisa fazer um balanceamento. As tarefas operacionais precisam ter bem menos tempo na sua agenda do que as tarefas estratégicas. E aí eu falo até pra vocês em relação a quem não é líder, ainda que não tem equipe. Você precisa entender que a sua agenda tem que contemplar tarefas estratégicas dentro do seu negócio, dentro da sua carreira. Mas Priscila, como é que eu vou saber quais são essas tarefas estratégicas? Fazendo planejamento estratégico, certo? Quem entrou na minha mentoria agora tá fazendo exatamente isso, planejamento estratégico pro ano que vem. É isso? Quais são as metas que você quer alcançar? O que você quer fazer? Aí você cria tarefas estratégicas para isso. Isso para as empresárias empreendedoras. Dentro de um ambiente corporativo, quais são as metas da empresa? Como eu vou fazer isso acontecer? Como eu vou alinhar com a minha equipe? E colocar essas tarefas estratégicas na sua agenda. Então, não adianta você achar que você vai acordar e vai, hoje eu vou fazer tarefas estratégicas. Você vai bugar, você vai falar, que tarefas estratégicas? Que diabo é isso? O que tarefas estratégicas? Você não vai saber. Por quê? Você precisa de todo um processo, ok? Então, dentro da tríade do tempo do Christian Barbosa, onde eu sou formada, onde eu tenho a minha especialização em produtividade, existem 3 tipos de tarefas, ok? Tarefas circunstanciais, tarefas urgentes e tarefas importantes. As tarefas circunstanciais, basicamente, são as tarefas operacionais que você não delega porque você é teimosa. São as tarefas que você poderia muito bem automatizar, mas você fica com preguiça de ir atrás de alguma coisa para automatizar. São aquelas tarefas que você pode dizer não, aquelas coisas que você pode dizer não, mas você fica querendo insistir só para se fazer de boazinha. Coisas que você não necessariamente precisa fazer, mas que você faz. Mas o que acontece? Tem um paradoxo aí. Se você usa sua moedinha, suas 1.770 moedinhas em tarefas circunstanciais, falta moedinhas para tarefas importantes. Ou se não, você fica só fazendo tarefas urgentes, que é porque você não se planeja, não se organiza, vive só apagando incêndio toda hora, todo dia, você não tem tempo também para as tarefas importantes. Não tem moedinha suficiente para as tarefas importantes. No final do dia, você faz só tarefas que não fazem sentido para o seu negócio, para a sua carreira.
E é aí que você se sente improdutiva. Ai, Priscila, mas eu faço um monte de coisa o dia inteiro e eu não me sinto produtiva. Porque você não está fazendo as coisas certas. Mulher, eu te falo. Quando as mulheres vêm pra mim na minha mentoria, elas falam, eu estou sobrecarregada, eu faço coisas da hora que eu acordo e da hora que eu vou dormir. Mas eu não me sinto produtiva. E aí eu olho pra agenda dele e eu falo, mas você não está sendo produtiva, você está sendo ocupada. Não tem como você achar que está sendo mesmo, porque não tem. A maioria das suas tarefas são tarefas operacionais, são tarefas que poderiam ser delegadas, são tarefas que você poderia dizer não, e você quase não tem espaço para tarefas estratégicas que vão te levar às suas metas, que vão te levar ao crescimento que você deseja. Então, realmente, desculpe te dizer, mas você não está sendo produtiva. E aí a gente faz todo um processo, toda uma estrutura de organização, toda uma estrutura de mentalidade, porque vem muito da mentalidade, galera. Mudança de mentalidade para que as suas ações possam ser congruentes com aquilo que você deseja, ok? Então, basicamente, você vai... O que é o ideal, certo? O que é o ideal? E ó, quem estiver aqui me assistindo, eu vou deixar lá no Telegram um teste para você entender qual que é o nível de porcentagem das suas tarefas estratégicas, das suas tarefas urgentes, enfim, das suas tarefas importantes, urgentes e circunstanciais. Eu vou deixar lá no Telegram, depois dessa live, um teste para você fazer e entender qual que é o seu nível de produtividade, se você está sendo produtiva ou se você está sendo improdutiva. Eu vou deixar esse teste por 24 horas. Depois eu vou apagar esse teste, ok? Porque é um teste exclusivo das minhas mentorias, ok? Então, beleza. Você vai entrar lá no meu Telegram depois dessa live para você fazer esse teste. Porque qual que é o ideal? O ideal é o seguinte, é você fazer 70% do seu tempo de tarefas estratégicas e importantes, ligadas às suas metas. Tarefas de valor, ok? 70% do seu tempo. 30% você divide em 20 tarefas urgentes e 10 tarefas circunstanciais. Priscila, é impossível. É possível. Só que você precisa mudar toda a estrutura da sua vida. Começar a se planejar mais, começar a se organizar mais, ter mentalidade de empresária, de líder. Tem que ter mentalidade. Não tem como você ser uma coisa se você não tem a mentalidade dessa coisa, certo? Não tem como você ser uma empresária se você não tem mentalidade de empresária, não tem como você ser uma líder bem-sucedida em qualquer lugar se você não tiver a mentalidade. Tudo começa na mentalidade, ok? Como você pensa, porque pensamentos geram sentimentos e sentimentos geram ações, certo? Isso é um princípio, ok? E aí, quando você conseguir entender que as suas tarefas vão estar 70% nas tarefas importantes, aí você vai se sentir produtiva, porque você sabe que você está fazendo as coisas acontecerem, tá chegando ali. Pode até estar longe aquilo que você deseja. Nossa, tá muito longe pra mim, por exemplo, ser palestrante internacional, meu exemplo. Mas eu sei que o que eu tô fazendo todos os dias são tarefas importantes e estratégicas para chegar lá. Por quê? Porque eu criei um plano, ok? Então aqui já vem o quinto pilar, aliás, o quarto pilar, aí eu pulando, quarto pilar, planejamento. A líder estratégica e produtiva, ela cria tempo para se planejar. Ah, mas é que eu não tenho tempo. Ela cria tempo, ela prioriza isso. É uma tarefa importante para ela, então ela deixa de fazer as outras que são circunstanciais, que são urgentes, muitas vezes que são urgências que ela deixou que virou urgente, porque ela deixou virar urgente, certo? Era importante, aí ela procrastinou até virar urgente. Ela entende, ela muda a mentalidade dela e faz as coisas no tempo que deveria fazer e tudo mais, sem desespero. E ela cria tempo para se planejar melhor, para se organizar melhor. E aí é um ciclo virtuoso, onde ela está sempre seguindo essa visão, tarefas mais estratégicas, tarefas mais importantes. É o seu 80-20, né? Aquelas tarefinhas ali, aquele pouquinho de tarefa que você faz que traz 80% dos seus resultados, tanto no seu negócio quanto na sua carreira, ok? Vocês conseguem entender aqui que tudo vai na mentalidade? Então tem algumas pessoas que falam, mas eu já sei me organizar. Aí você olha pra pessoa e a agenda dela é uma loucura. Ela não consegue, ela não sabe nem onde ela quer ir, pra onde ela quer ir. O que tá acontecendo? Ela só acha que, só porque eu tenho horários ali, que eu sigo horários, já sou produtiva. Mas o que você tá fazendo com esses horários? Não adianta você colocar um monte de coisas ali que não faz sentido pro que você quer, porque você vai dormir, vai sentir que não tá chegando aonde você gostaria. Ok? Então, é importante que a gente possa utilizar a nossa agenda da melhor maneira possível. Vai ser perfeito 100% todo o tempo? Não, não vai ser. E é importante que você tenha essa mentalidade também. Tudo vem da mentalidade. Eu vou me planejar, vou me organizar e vai ser tudo perfeito. Não vai ser perfeito. Isso é mentalidade. Planejamento é o seguinte, planeja, executa,
ok? Checa os resultados, analisa o que aconteceu, se for bacana, se não foi, dentro da execução, e age de acordo com as análises. Planeja, faz, executa, checa os resultados e volta para o ciclo. Analisa o que aconteceu e volta para o ciclo. Não tem como você achar que só vou me planejar e vai dar tudo certo. Não tem como também. Não vou me planejar e eu vou fazer de qualquer jeito. Não tem como. Não vou nem olhar o que está acontecendo, os resultados da equipe, os resultados da empresa, os resultados dos nossos projetos. Vamos seguindo, vamos seguindo. A sua empresa vai ser uma empresa de curto prazo, certo? Uma empresa que está sempre apagando incêndio. Empresas que estão ligadas ao longo prazo, elas têm planejamento de longo prazo. E às vezes para você um planejamento de longo prazo é planejar o ano. Priscila, eu preciso planejar meu ano. Eu não consigo planejar meu ano. Então, vai para mentoria comigo. Vai fazer mentoria comigo. Para pelo menos você planejar seu ano. Você saber entender o que é. Como que você vai planejar o seu ano. O que você vai fazer acontecer nesse ano. Às vezes o planejamento de longo prazo para você é planejar o trimestre. Tem gente que não sabe nem o que vai lançar no próximo trimestre. Só tá pagando incêndio. O que eu vou fazer amanhã? Aí amanhã tem o quê? É dia do cliente? Então vamos fazer alguma coisa aqui desesperado para ver se a gente consegue um dinheirinho. Mentalidade. Tem que ter mentalidade, certo? A mentalidade de sentar, ok. Vamos entender as oportunidades do mercado em que estamos inseridos. O que podemos fazer dentro dessas oportunidades? Dentro das ameaças, ok? E criar um planejamento, executar esse planejamento, analisar os recursos, analisar o que aconteceu ali, checar e voltar novamente a planejar e fazer essa estrutura. Então, a líder produtiva, ela se planeja anualmente, trimestralmente, mensalmente e semanalmente. E diariamente ela faz revisão do que ela está fazendo de fato. Se ela está focada, se ela não está, o que aconteceu, porque imprevistos acontecem. Nem todo dia você vai estar 100% produtiva, ok? Mas quando a líder é produtiva, ela entende o que está acontecendo e ela faz o que dá para fazer dentro das circunstâncias, dentro dos imprevistos, ok? Vocês estão entendendo aqui? Eu tô falando grego. Eu quero só que vocês interajam comigo, só pra eu saber se eu tô falando grego aqui. Porque é algo muito, muito inerente de grandes líderes. E se você ainda não tá entendendo muita coisa, tudo bem. Você está caminhando para ser uma grande líder. Vai chegar um momento que tudo isso que eu tô falando pra você vai fazer muito sentido. Mas até chegar nesse momento, vai ser difícil você conseguir entender algumas coisas. Só que é legal que você já tenha essa visão. Ok? Então, quarto pilar é planejamento, priorizar o planejamento. Então você vai colocar ali, ó, dentro da sua agenda, no Google, digamos assim, coloque lá, planejamento anual, todo dezembro, todo primeiro dia de dezembro. Planejamento trimestral, a cada 3 meses. Planejamento mensal, todo dia 30 do mês. Planejamento semanal, todo domingo da semana. Você vai criar esses compromissos na sua agenda consigo mesma, com o seu futuro, com o seu negócio, com a sua equipe, com o seu trabalho, com a sua carreira. Ok? Você vai criar esses momentos e vai planejar de acordo, ok? Isso é importante para você. Como saber quais são as tarefas, quais tarefas são a longo prazo? Planejando, fazendo planejamento, certo? Qual que é o seu objetivo de longo prazo? Aí você entende, dentro do seu objetivo, criar um plano de ação que são essas tarefas de longo prazo, ok? Meu sonho é conseguir todo esse planejamento. É possível, certo? É possível. É possível. Vamos de mentoria. Vamos de mentoria. Essa live é para assistir com a agenda aberta. Muito bem, é isso mesmo, Sabrina. Coloquem já nas suas agendas o tempo de planejamento de vocês, ok? Não adianta dizer que não tenho tempo, porque aí, de fato, você vai estar colocando lá suas moedinhas, as suas 1.770 moedinhas, em coisas que não são estratégicas para sua carreira, para o seu negócio e também para a sua vida pessoal. E eu vou falar aqui o quinto pilar. O quinto pilar da agenda da líder produtiva. Então vocês devem pensar aqui, meu Deus, a líder produtiva só trabalha. Bicha de Deus, a bicha trabalha, viu? A bicha se mata. Meu Deus do céu, essa mulher trabalha demais, será que eu dou conta? Né? Nossa, não sei nem se eu dou conta. E eu vou falar pra vocês, galera, muito pelo contrário. Quando eu trabalhava com esses grandes líderes dentro das empresas, dentro das corporações, eu tô falando de grandes líderes, grandes mesmo, ok? São pessoas que faturam ali 200 mil no mês tranquilo, ok? Que tem uma carreira, certo? Quando eu trabalhava com essas pessoas, eu percebia que tinham 2 tipos de mulheres. As mulheres centralizadoras e as mulheres que cuidavam
do maior recurso que elas tinham, que era a fonte. Isso eu aprendi na prática com essas mulheres, trabalhando com essas mulheres, e eu aprendi mais uma vez com uma grande mentora, Clara do Vale. Ela fala exatamente sobre isso, sobre honrar a fonte. E quando eu trabalhei com essas mulheres, há cerca de 4 anos atrás, na verdade eu até trabalhava no meu último trabalho, eu via que muitas delas não honravam a fonte. Elas ficavam tão bitoladas com o trabalho, e elas não honravam a própria fonte. Elas não tinham tempo de se cuidar, um tempo de se maquiar, um tempo de fazer uma unha, um tempo de fazer um exercício, um tempo de comer algo gostoso, algo que elas gostam, tomar um café da manhã tranquilas. Elas simplesmente não tinham tempo, porque o tempo delas era trabalho. Então, às vezes você tá olhando pra mim e falando, Priscila, eu não quero ser líder, porque líder trabalha demais e eu quero ter vida, sabe? Eu sei, eu também quero. Graças a Deus, hoje eu tenho muito mais vida do que eu tinha antes, quando eu trabalhava só no operacional. Certo? Por quê? Porque eu tenho mentalidade de líder. E o 5º pilar para você ter uma mentalidade de líder e uma agenda de líder é você se colocar na sua agenda. É você ter tempo para você na sua agenda. Porque se você não cuida da fonte, se você não cuida de você, do seu maior recurso, você não tem energia, você não tem foco, você vive ansiosa, insegura, sem confiança para fazer acontecer as suas tarefas importantes, as suas tarefas estratégicas. E aí eu vou te perguntar, do que adianta? Do que adianta? Você construiu toda uma carreira, todo um negócio que você fatura, que você tem um dinheiro, mas que você vive infeliz, que você vive cansada, que você não consegue desfrutar daquilo que você já faturou. Não consegue desfrutar. Tem uma renda bacana, veio talvez de uma realidade muito precária, e aí você já conseguiu várias coisas. Priscila, eu já tenho uma renda legal e tudo mais, eu quero mais, eu sou ambiciosa, eu quero mais, mas hoje eu já vivo muito melhor do que eu vivia há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, mas eu não consigo aproveitar. Eu não consigo aproveitar isso, porque eu fico focada, bitolada em trabalhar. E aí eu vou te perguntar, será que a conta bate no final das contas? A conta bate porque quanto menos feliz você fica, mais você gasta, certo? É o paradoxo do consumo. Tô falando de muitos paradoxos aqui para deixar vocês bem alinhadas com o pensamento. É o paradoxo do consumo. Quanto mais infeliz, insatisfeita você fica, mais você consome, mais você gasta. E aí, mais infeliz você fica porque você não supre aquilo. Crie tempo na sua agenda de líder produtiva para você, para o seu bem mais precioso, que é você. Priscila, eu amo fazer uma unha, mas eu não consigo encontrar tempo. Cria tempo. Se é importante para você, é tarefa importante, estratégica. Cria tempo. Arruma tempo na sua agenda. Não, mas você não tá entendendo, é impossível. Já delegou? Já falou não? Já passou o pente fino? Porque tem que passar um pente fino de vez em quando para tirar umas coisinhas. Já passou o pente fino? Cria tempo. Priscila, você não tá entendendo. Eu não consigo dormir direito. De tão ansiosa que eu fico por conta de trabalho. O que tá acontecendo? Você acha normal isso? Acha normal você não dormir por causa de trabalho? Vamos buscar formas de dormir melhor, de viver melhor. Porque se você não tá bem, o seu trabalho não vai bem. A sua carreira não vai bem. Se a sua autoestima não tá legal, você não tem vontade nem de trabalhar direito, né? Eu conheço muitas mulheres que trabalham no CLT que não conseguem nem ligar uma câmera numa reunião por conta da falta de autoestima, porque não se arruma, não se cuida. E eu conheço mulheres também que trabalham no digital, que são empreendedoras, que têm a mesma dificuldade. Priscila, eu não tenho vontade nem de fazer um story, nem de abrir uma live, porque eu não me sinto bem comigo mesma. Certo? Autoconfiança não é só a sua autoconfiança de imagem, mas está muito atrelada. Certo? Quando eu mudei a minha forma de me vestir, a minha forma de me comunicar visualmente, a minha autoestima melhorou muito. Ok? E eu ainda estou nesse processo, porque pra mim é difícil. Eu sou uma pessoa que achava que tendo conhecimento é o suficiente. Eu sou da cabeça, eu gosto de conhecimento. Eu invisto em conhecimento intelectual. Tem pessoas que investem em corpo, né, em questão corporal. Eu gosto de investir aqui na cabeça. Eu tenho até uma vaidade intelectual, que é uma coisa assim que eu preciso trabalhar, lógico, né, aquela coisa do ego. Então, pra mim, pra que se arrumar? Pra que me cuidar? Preciso focar em estudar, preciso focar em trabalhar. Mas no final das contas a conta não bate.
Porque na hora de se expor, na hora de se colocar todo aquele conhecimento em jogo, trava. Ai, não me sinto boa o suficiente. Ai, nossa, porque eu não sei, acho que não tô legal. Ai, acho que eu não vou fazer isso não. Não consegue arriscar. Não consegue fazer coisas fora das tarefas operacionais. Por que é tão fácil você ficar dentro do operacionalzinho, fazendo coisinha pequenininha? Porque é gostoso. Você não enfrenta os seus medos. Você não enfrenta aquilo que você tem dificuldade. E eu vou falar pra vocês aqui que isso é uma coisa diferente de você só viver fora da zona de conforto, tá? Que é até um papo que eu tive com vocês nesse final de semana. Uma coisa é você sair um pouco da sua zona de conforto. Outra é você viver fora da sua zona de conforto. Porque dentro da sua zona de conforto tem muitas potencialidades, ok? A gente até falou sobre isso no final de semana. Mas você não vai conseguir ficar só fazendo as coisas que você quer, coisas que você gosta, coisas que fazem bem pra você o tempo todo, certo? Porque nós somos adultas e é assim que funciona. Ok? Muitas vezes você não vai querer se arrumar. Muitas vezes você não vai querer passar um pente no cabelo, tirar o pijama quem trabalha em casa. Mas muitas vezes é o que você precisa fazer. E hoje eu vejo isso. Que muitas vezes eu não tenho vontade nenhuma de ir pra academia. E isso acontece com muita frequência, infelizmente. E eu vou. Sem vontade nenhuma. Porque eu preciso. Muitas vezes eu não tenho vontade nenhuma de fazer várias coisas. Mas eu preciso fazer. Agora, é sempre legal a gente colocar na balança. Nossa, será que eu preciso viver fora da zona de conforto, só me ferrando, né? Porque a zona de conforto, às vezes é confortável, às vezes é horrível, né? Depende muito da visão. Será que eu preciso viver fora dessa zona de conforto? Não precisa viver, não precisa ser tão difícil a vida, ok? Dá pra gente abaixar a carga, tudo no equilíbrio. Eu gosto de trazer vocês pro equilíbrio. Nem muito baixo, sem responsabilidade nenhuma. Ai, quero fazer o que eu quero, na hora que eu quero, porque eu sou uma criança mimada. E nem muito hard. Não, porque eu tenho que fazer tudo desse jeito, que seja assim, fora da minha zona de conforto, e me ferrar o tempo todo, e trabalhar muito, e me matar de trabalhar. Não, calma, vamos abaixar. Existe um equilíbrio. Eu quero trazer vocês, entre o 8 e o 80, existem várias possibilidades. Eu quero trazer vocês pro meio. Dá pra você trabalhar de forma estratégica, de forma assertiva, certo? Tendo uma mentalidade responsável, sem se matar. Sem ter um burnout. Sem viver ansiosa, ok? É possível, só vamos entender que é possível e buscar esse possível, certo? Então, tempo pra você. Esse é o 5º pilar da agenda da líder produtiva. Quando eu via aquelas mulheres, aquelas altas executivas, e eu olhava pra agenda delas, eu fazia a agenda delas, eu via 2 diferenças. As que de fato eram produtivas, elas davam um jeito. Elas davam um jeito pra ter tempo pra si mesmas. Muitas vezes elas até falavam não pra clientes. Não consigo fazer reunião com você esse horário, porque eu só faço reunião a partir das 10 horas por conta da minha... E quando elas explicavam, muitas vezes elas nem explicavam. Eu tenho coisa pra fazer de manhã e eu só atendo a partir desse horário. Porque eu tenho meu tempo cravado pra mim. E é uma coisa que eu falo pra vocês que eu faço. Todo dia de manhã é o tempo que eu separo pra mim. Eu começo a trabalhar 10 horas. Das 7... Hoje eu acordei até um pouco mais tarde, porque eu dormi tarde ontem. Até as 10 da manhã é um tempo que eu tenho pra mim. E eu não tô nem aí o que tá acontecendo no mundo, se as pessoas vão achar ruim, se as pessoas vão achar bom. É a estratégia que eu criei pra mim, pra que eu pudesse me cuidar. Você, líder produtiva, estratégica, que quer crescimento no seu negócio, na sua carreira. O que você vai fazer? Como que você vai fazer? Eu não sei. É legal que você entenda como que você vai organizar essa sua rotina pra contemplar aquilo que você quer. A sua rotina não precisa ser igual à minha, não precisa ser igual a de ninguém. Aliás, eu até aconselho que você nem fique focando nisso, que a sua rotina seja igual à minha ou igual a de ninguém. Eu aconselho que você crie a sua própria rotina, crie a sua própria disciplina, a sua própria forma de viver, porque aí você vai ser mais leve, você não vai ficar se cobrando tanto, ok? Eu gosto de trazer vocês pro meio, lembra? Que forma que você vai fazer? Você vai começar a trabalhar só a partir de tal horário, se for possível pra você. Você não vai marcar nada depois de tal horário. Então eu tenho uma estratégia, gente. Tô criando um projeto pra vocês, só pra terem uma noção pra vocês, não, pra mim, mas que vai também influenciar vocês, que é não trabalhar nas sextas-feiras. Então já fazem 2 sextas-feiras que eu não trabalho. E eu vou continuar, essa sexta-feira eu também não vou trabalhar. E é um projeto que eu tenho trabalhado fortemente pra trabalhar 4 dias na semana, ok? Foi toda uma estrutura que eu criei, gente, ó. Peleguei pra criar essas estruturas? Sim, galera, não é do dia pra noite, mas é possível. E eu gosto de trazer pra vocês essa questão da possibilidade, pra que vocês entendam que dá pra ser produtiva sem se matar. Muitas vezes vocês vêm aqui, não, Priscila, porque eu preciso acordar às 5 horas da manhã, fazer um monte de... Isso não é ser produtiva.
certo? Se você acorda às 5 horas da manhã e se sente bem com isso e consegue fazer as coisas que precisam ser feitas, legal. Mas é importante que você durma cedo também, pra você não ficar comprometendo a sua qualidade de sono. Então, vocês conseguem entender que dá pra você ser produtiva, dá pra você crescer aonde você quiser, tendo esse equilíbrio? Existem momentos, é bom eu falar sobre isso também, existem momentos na sua vida, dentro da sua carreira, que você vai precisar andar um pouco mais depressa, digamos assim, mas não precisa se matar ainda. Não precisa se matar, dá pra ainda encontrar o equilíbrio. Existem alguns momentos que as coisas vão ser um pouco mais difíceis, um pouco mais complexas dentro do trabalho, que vai exigir um pouco mais de você o trabalho. Outras que vão exigir mais de você, talvez a maternidade. Então eu vejo muitas mães que se sentem frustradas porque não conseguem dar conta do trabalho, da vida, do filho. E também não conseguem entender. Eu acho que esse é o problema, a questão do entendimento. De que você teve uma vida agora, você teve um filho, agora tem uma vida dependendo de você. A sua vida não vai ser igual antes. E agora a sua vida, sim, você vai ter uma prioridade que é uma criança, que é um serzinho pequenininho. Quando você começa a entender isso, que as prioridades da sua vida vão mudar, e que é nesse jogo que a gente joga e tá tudo bem, que algumas vezes você vai ter que focar um pouco mais no trabalho e outras um pouco mais nos seus filhos, porque eles acabaram de nascer, eles são pequenos, e uma hora eles vão crescer, eles vão não querer nem saber de você. E aí você vai focar de novo no trabalho, vai ter horas que você vai focar mais no estudo, e vai ter horas que você vai focar, você não fica tão bitolada em querer dar conta de tudo ao mesmo tempo. Você consegue entender que a linha do seu tempo, apesar de ser curta, digamos assim, né, não é tão apertada. Muitas de vocês devem ter aí 30, 40 anos no máximo. Se a expectativa de vida é 80, 85 anos, quanto tempo você ainda não tem para se organizar e fazer as coisas acontecerem? Isso eu tô falando aqui com quem se cobra, com quem quer crescimento, com quem é ambiciosa. Eu quero trazer vocês pra realidade, que dá pra fazer as coisas acontecerem. E você que tá aí estagnada, que não quer nada com nada, às vezes você nem tá entendendo o que eu tô falando aqui. Às vezes meu trabalho nem é pra você. Porque você não consegue entender o que eu tô dizendo. Mas pra quem tem essa dificuldade de colocar a autocobrança num patamar tranquilo, entende comigo, você tem tempo. Faça as coisas no tempo, tranquilo. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Se organize, se planeje, tenha a mentalidade certa, a mentalidade essencialista que eu sempre falo pra vocês. Ó, esse livro aqui é base do meu trabalho, ok? Tudo que eu ensino na minha mentoria tem aqui? Não, porque são muitos anos de experiência dentro do que eu faço. Mas se você quer começar, começa lendo esse livro. E comece entendendo o que precisa ser mudado na sua vida de fato, na sua agenda, para que você seja uma líder produtiva. Certo? E não só mais uma pessoa que faz as mesmas coisas e que se mata e que ainda assim não consegue resultado. O que você faz no seu dia a dia é o que define os seus resultados, não tem como. Infelizmente, esse é o jogo. Colheita e, na verdade, felizmente, né? Se fosse de outra forma, acho que seria até ruim. É isso. Quero ver o que vocês estão falando aqui. Sinto que melhorei demais de verdade, só nos primeiros passos para me arrumar pro trabalho. Isso é muito importante. E eu era a pessoa que não me arrumava para trabalhar, porque eu acreditava que isso era bobagem, besteira. Imagina, pra que me arrumar, besteira? E aí eu sou muito cética, certo? O que eu faço? Mulheres, o que eu faço? Eu vou pesquisar, pesquisa científica, eu sou dessas. Como eu falei pra vocês, eu tenho vaidade intelectual, então eu vou atrás de pesquisa. Cadê? Me mostra uma pesquisa que fala que se arrumar melhora a produtividade mesmo. Eu fui atrás de pesquisas e existem vários artigos, até mesmo de Harvard, dizendo o quão é essencial para a nossa produtividade do dia a dia esses rituais de se arrumar. Rituais. O seu cérebro, ele entende que esses rituais são produtivos e esses rituais vão fazer com que a sua concentração aumente. Se você ficar mais concentrada, você fica mais produtiva, ok? Então comece a implementar isso na sua rotina, se arrumar, ou organizar um tempo para você fazer a sua unha. Priscila, eu gosto tanto de ter uma unha arrumada, mas eu não consigo. Cria um tempo para isso. Adoro esse seu lado intelectual. Maravilhosa. Vocês são incríveis. Cria esse tempo, certo? É isso. Cria esse tempo. Basicamente, mulheres, aqui fazendo um resumo da ópera. Primeiro, dizer não. Se você quiser ser uma líder produtiva, você vai falar mais não do que sim. Para você falar sim para aquilo que é óbvio para você.
Segunda coisa, delegar. E delegar é diferente de delargar, tá? Deixar lá que a pessoa se vire. Não. Delegar é você acompanhar, é você ensinar, é você fazer processos organizados para essa pessoa entender o que ela tá fazendo, ok? Então hoje a minha assistente, que eu contratei há pouco, eu contratei uma designer também há pouco tempo, tô super feliz que a minha equipe tá crescendo. A minha assistente, ela me mandou hoje um e-mail falando todos os atendimentos que ela fez, como que ela lidou, o que aconteceu e tudo mais, para que eu possa entender o andamento do trabalho dela. Então, eu não preciso fazer reuniões toda hora com ela, mas eu tenho uns alinhamentos, então às vezes você precisa fazer esses alinhamentos com a sua equipe. Alinhamentos são importantíssimos, ok? Não é delargar, é delegar. Ensinar com paciência. Às vezes você tem uma pessoa na sua casa e não faz as coisas da forma como você gostaria, certo? Você delegou e não faz as coisas como você gostaria, você tá se sentindo mal, quer tirar a pessoa e fazer você. Você já ensinou essa pessoa? Você fez um checklist, criou ali uma estrutura para a pessoa trabalhar em cima disso? Isso dentro da sua empresa, isso dentro do seu negócio, isso dentro do seu trabalho como CLT, dentro da sua casa. Já ensinou a pessoa que você quer delegar de forma paciente? Fica aí a reflexão para você, certo? Terceiro, equilibrar, certo? Proporcionar, como eu falei para vocês, eu vou mandar o teste lá no Telegram, as tarefas circunstanciais, as tarefas urgentes e as tarefas importantes, que são as tarefas estratégicas, certo? As circunstanciais, as tarefas operacionais e as urgências, aquilo que você, infelizmente, por conta da correria, deixou ali virar um fogo que você teve que apagar. Como que faz esse equilíbrio? Organização, estrutura, gestão do tempo. Vou deixar pra vocês um teste lá no Telegram pra vocês entenderem como é que tá esse babado aí pra vocês, certo? Quarto ponto, priorizar o planejamento, porque é isso que vai fazer também toda aquela estrutura de tarefas importantes, circunstanciais e urgentes se equilibrar. Planejamento anual, mensal, trimestral e semanal, certo? E, por último, cuidar da fonte, cuidar de você, que é importante. Você é importante e se você não estiver bem, a sua carreira não vai bem, a sua família não vai bem, o seu relacionamento não vai bem, tudo vai por água abaixo se você não estiver bem, ok? Você acha que consegue sustentar por até um tempo, aí depois você começa a ficar aquela pessoa mole, assim, aquela pessoa que não tem mais brilho porque não se cuida, ok? Então seja você a sua prioridade para que as outras coisas consigam também se alinhar dentro da sua agenda. Certo, mulheres? É isso que eu tinha pra falar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar essa live gravada pra quando vocês precisarem de uma luz em relação a isso. Eu vou deixar também lá no meu YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. É um prazer servi-las e será um prazer ainda maior servi-las futuramente em minha mentoria, que eu tenho certeza que vocês vão estar um dia, ok? Um beijo grande pra vocês e vamos comer, né? Porque essa hora a gente tem que priorizar a nossa comida. Quem ainda não comeu, vamos almoçar. Almoçar e de fato, alimentar ali o nosso físico pra conseguirmos seguir o resto da semana, ok? Um beijo grande pra vocês e tchau. Uma ótima semana.